18h02. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Eles ainda defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um novo nesse mundo louco onde alcança a vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Os destaques do programa desta quarta-feira. Deputados estaduais paraibanos são empossados e Adriano Galdino será presidente da Assembleia por mais 4 anos. No Senado, Eduardo Girão retirou candidatura para apoiar Rogério Marinho. A votação e a apuração acontecem agora. Na Câmara dos Deputados, votação atrasou e Arthur Lira é franco favorito em eleição que também acontece agora, e você vai acompanhar no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, seu celular, seu computador, seu tablet, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6:06 na Paraíba. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br.
Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Rádio Camisa 10 FM, um show de música para você. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. São 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Saudações, meus amigos, minhas amigas. A quarta-feira de fogo vai entrando pela noite, com muita movimentação em Brasília, apuração sendo feita agora no Senado, votação também acontecendo na Câmara dos Deputados, e o Cidade em Revista vai acompanhar tudo para você. Vamos ao Senado. Contagem de votos feita agora. Primeiros 10. Mais 10. Mais 10. Tem que fazer a prorrogação. Rogério Marinho. É ele aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó. Baixou. Rogério Marinho, né? Já tinha falado. Já tinha falado? Isso. Isso, não, repetiu. 6-5. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Rogério Marinho. Que narrador, hein? Rodrigo Pacheco. Rogério Marinho. Rodrigo Pacheco. Rogério Marinho. Rogério Marinho. Vamos organizar aqui. Esse
Esses aqui já estão contados, já foi anunciado. Isso. Foram apurados até o momento 20 votos. Deixa aí os votos aí. Deixa os votos aí. Tá na mesa do Saboia. Nordeste. Marinho. Pacheco. Você está acompanhando a apuração dos votos para presidente do Senado. Marinho. Voltou pro sul. Voltou pro sul. Vai. 30 votos, bora. Pacheco. Marinho. Pacheco. 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 Você acompanha no Cidade em Revista a apuração da votação para o presidente do Senado, disputa entre o atual presidente Rodrigo Pacheco e o senador Rogério Marinho. Quem vencer a eleição preside o Senado e, por conseguinte, o Congresso Nacional pelos anos de 2023 e 2024, só saindo no início de fevereiro de 2025. Seguimos acompanhando a apuração dos votos. Pacheco. Disputa acirrada. 24. Marinho. Marinho 18. Pacheco. Vai 25 a 18 pró Pacheco. Marinho. 25 a 19. Pacheco. 26 a 19. Pacheco. 27 a 19. Marinho. 27 a 20. 20. Pacheco. 28 a 20. Pacheco. 29 a 20. Pacheco. 30 a 20. Pacheco na frente. Mais 10. 50. Apurado 50 votos. Vamos lá. Pacheco. 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 33 a 20. Pacheco. 34 a 20. Chegou a Bahia e Maranhão. Bahia e Maranhão. Pacheco. 35. Maranhão não falta. Pacheco. 36. Marinho. Pacheco. Pacheco. Marinho. Pega minha aguinha aí, merece tomar uma água. Vocês querem suspender por 20 minutos? Não? Presidente.
Marinho. 38 a 23. Marinho. Rio Grande do Sul entrou. 24. Rio Grande do Sul entrou. Pacheco. Marinho. Pacheco. 40. Com mais um voto, o 41 está eleito. Me emocionei. Marinho. 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 Se sair mais um voto, Pacheco está eleito. Pacheco. Pacheco. Pacheco está eleito. Vamos lá, vamos continuar. Continua a apuração, mas Rodrigo Pacheco, ao atingir 41 votos de um colégio eleitoral de 81, já está eleito. Não, aí teve mais um. 42. Isso, vamos seguir. Vamos seguir que precisa terminar para proclamar o resultado. Senhores e senhoras senadores, Para proclamar o resultado. senhoras e senhores senadores, por obséquio, para que nós concluamos o processo de aferição. Senador Everton. Vamos lá. Eu vou passar para a mesa essa Cajuru, que já foi anunciado. Bom. 42. Vamos lá. 42. Vamos lá. Pacheco. Marinho. Pacheco. 44. Marinho. 44 a 30. Pacheco. Pacheco. Marinho. Pacheco. 47. Tô quase para acertar meu bolão. Vai acertar. Eu também estou quase. Mas não é para aumentar imposto. Mas não é para... Passar ali 46 a 50. Rolando. Pacheco. Última agora. Eu vou passar com o décimo, o último logo junto. Marinho. 49. Acertei o bolão. Acertei. 49. 49 a 32. Presidente, 49 a 32. Pronto, saiu o resultado, 49 a 32. Votaram os 81 senadores. Rodrigo Pacheco está eleito para conduzir o Senado brasileiro e o Congresso Nacional por mais 2 anos. Como está a situação agora na Câmara dos Deputados? Um panorama desse instante para você que ouve o Cidade em Revista tomar conhecimento. Às 6h21. A chave da inflação. E se tem uma coisa que prejudica a todos, é a volta da inflação. Nós temos que estar confiantes que nós somos capazes de fazer isso. Deputado Danilo Forte, muito obrigada pela entrevista e um ótimo 4º mandato para o senhor. Obrigado, eu que lhe agradeço e viva o Brasil. Carlos. E agora a gente já vai com o Lincoln Macari, que está com a deputada Maria do Rosário aqui no plenário. Vamos aproveitar que é candidatura única, candidatura oficial, falar sobre o papel que ela deve desempenhar à frente da segunda secretaria, que cuida, por exemplo, de passaportes diplomáticos, que é importante para os parlamentares cumprirem as suas missões oficiais, porque há também uma diplomacia parlamentar importante, mas como uma importante liderança da bancada feminina, também falar sobre esse avanço que a gente viu numa foto belíssima aqui, com um aumento substancial, ainda aquém do que merecemos, mas substancial. Mas eu vou começar repercutindo a notícia que saiu agora, foi objeto de comemoração, a eleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como a senhora está vendo essa notícia que vem da outra casa, da Casa Irmã? Eu creio que é um sinal
sinal de que nós estamos buscando uma estabilidade no Brasil, e essa estabilidade ela tem como fundamento o diálogo, porque essa é a proposta que o Rodrigo Pacheco fez lá no ambiente do Senado Federal, e essa é a proposta também que Lira trouxe ao plenário, na medida que nós participamos, inclusive, de uma chapa oficial que apoiou aqui, que apoia aqui a sua candidatura. Nós ainda não apuramos aqui na Câmara. Eu avalio que os episódios de 8 de janeiro, quando tivemos ataques tão fortes à democracia do Brasil, esse parlamento que foi atacado, o Palácio Planalto, o Supremo Tribunal Federal, tudo isso também nos chamou a responsabilidade de criarmos um clima político de pacificação, porque sem a pacificação não existe democracia. A eleição acabou, a eleição para a presidência da República. Então aqueles que estão governando o Brasil, no caso o presidente Lula, também olha para cá, não interfere na atuação parlamentar, mas busca equilíbrio para poder governar o Brasil, ele de lá e nós daqui como parlamento fazendo a nossa parte. E não, ex-diretora, a senhora é a única mulher. Na legislatura passada nós tivemos um avanço, primeira vez, o presidente Marco Maia, que foi presidente dessa casa, cumprimentá-lo, que retorna agora, né? Estamos ao vivo na TV Câmara, que retorna agora. A senhora é a única representante da bancada feminina na mesa, tem a responsabilidade de pautar lá, porque em boa medida a mesa dá a direção e o ritmo dessa casa. Ao longo dos últimos anos, nós mulheres aqui na Câmara, nós conquistamos espaços que servem a todas as mulheres brasileiras. A Procuradoria da Mulher, a Secretaria da Mulher e até uma comissão permanente dos direitos da mulher. Foi deste plenário aqui também que as mulheres criaram as leis, com apoio dos homens, é claro, mas criaram leis como a Lei Maria da Penha, a Lei contra o Feminicídio, e é aqui que nós estabelecemos uma Constituição que tem a igualdade jurídica. Agora, nós chegamos aqui com 91 mulheres. É a maior bancada feminina de todos os tempos da história brasileira. Há também uma grande responsabilidade. Somos diversas, partidariamente, etnicamente, somos muito diversas, dos nossos estados, experiências, idades, mas tem uma coisa muito bonita: estamos muito unidas desde o primeiro momento. E a bancada feminina vai seguir sendo ela própria que pauta a mesa e o plenário. No entanto, eu acho que aqui eu estou, se for eleita, ainda não apuramos. Tudo indica, mas ainda não apuramos. Então, com a modéstia que se deve ter diante das urnas, eu quero dizer a vocês que, na medida que venha a ser eleita... A apuração na Câmara dos Deputados vai começar em instantes, mas apenas repassando para você: no Senado, situação definida. Rodrigo Pacheco segue presidente, pois venceu Rogério Marinho por 49 votos contra 32. São 18h26 na Paraíba. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo ao seu segundo mandato, é isso? Isso mesmo, segundo mandato aqui na Câmara Federal, graças ao voto do povo pernambucano e com muito... E agora sem partido. O PSDB expulsa Joyce Hasselmann, a bonitona. O Diretório Municipal do PSDB de São Paulo comunicou a expulsão da agora ex-deputada federal Joyce Hasselmann, que não conseguiu se reeleger na eleição do ano passado. Em resposta, a parlamentar disse que pediu desfiliação do partido antes do afastamento. Em publicação feita nas suas redes sociais, Joyce disse ainda que o presidente do Diretório Municipal dos Tucanos em São Paulo, Fernando Alfredo, ficou no veneno.
o PSDB afirmou por meio de nota que a expulsão da bonitona foi definida por unanimidade em reunião entre presidentes zonais e membros do Diretório Municipal paulistano. Segundo a nota, a parlamentar, agora ex-parlamentar, tem feito comentários que não se coadunam com os princípios éticos e morais que norteiam as posições dos verdadeiros militantes do tucanato, e que a entrada dela no partido foi objeto de inúmeros pedidos de impugnação desde o anúncio da sua filiação, pois sua postura arrogante e a forma como sempre tratou pautas e princípios caros ao PSDB trouxe desconforto a quem é tucano ou tucana por convicção e não por conveniência. Joyce Hasselmann tentou se reeleger para a Câmara dos Deputados em outubro do ano passado, mas não teve sucesso. Deixou a cadeira de deputada federal no dia de hoje e dificilmente alguém vai querer ela filiada a algum partido político. Existem pessoas, todos nós sabemos, que para onde vão geram confusão, não é verdade? Chegou, pode se preparar que lá vem barulho, lá vem zoada, encrenca com todo mundo, coleciona inimizades e ninguém quer chegar perto. Parece ser o caso da agora ex-deputada Joyce Hasselmann. Você já deve ter tomado conhecimento que hoje de manhã, final da manhã, o pai do deputado Arthur Lira, senhor Benedito Lira, que é prefeito de uma cidade alagoana chamada Barra de São Miguel, temos Barra de São Miguel aqui na Paraíba e também lá em Alagoas, ele passou mal lá no plenário da Câmara e a sessão foi suspensa para que ele fosse retirado e levado a um centro médico onde está em recuperação. Por isso, a votação da Câmara atrasou, a sessão toda atrasou, foram os trabalhos interrompidos e ainda não temos o resultado final da votação, embora essa votação já tenha sido concluída. Falta divulgar o resultado da apuração. Então, o ex-senador e ex-prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira, passou mal e desmaiou no plenário durante a posse dos novos deputados hoje no final da manhã. A informação é de que ele foi encaminhado a um hospital por precaução, está sendo assistido pelos médicos, mas a situação está sob controle. De acordo com as imagens que nós vimos na televisão, Benedito sentiu-se mal e ficou sentado enquanto era ajudado por outros parlamentares. Foi retirado do local numa maca, desacordado e levado a um hospital. A sessão foi retomada um pouco depois, sem a presença do deputado Arthur Lira, que agora à tarde retomou o comando dos trabalhos e procedeu o processo de votação. 18 horas e 31 minutos na Paraíba. Também foram iniciados os trabalhos do Poder Judiciário brasileiro em seus tribunais superiores, STJ, TSE e Supremo Tribunal Federal. O ano judiciário começou com recados diretos da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, referindo-se aos atos de vandalismo do dia 8 do mês passado e da harmonia entre os poderes. Em paralelo ao discurso de defesa da democracia, uma ala da corte, uma parte dos ministros, passou a defender que os membros do Supremo adotem agora, preste atenção você,
uma espécie de autocontenção e preservação. As conversas vêm se intensificando depois dos atos do dia 8 na capital federal. Esses magistrados avaliam que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, desempenharam um papel decisivo na realização das eleições do ano passado e no que eles chamam de manutenção da democracia. Mas ponderam que agora seria o momento de deixar a política resolver os seus problemas. Era para ter deixado o tempo todo, não é? Esse grupo do Supremo avalia que a Corte só deve atuar em julgamentos provocados por partidos e parlamentares depois que as tentativas de soluções se esgotarem completamente na esfera política. Quantas vezes eu falei isso aqui, né? Questões do poder legislativo devem ser resolvidas lá. E era isso que os ministros deveriam ter dito. Todas as vezes que um deputado ou um senador de um partido que perdeu uma eleição no Congresso, na Câmara, no Senado ou no Congresso, era dizer: meu filho, isso é questão de vocês, resolvam lá. Olha aí como agora os ministros estão dizendo que é para fazer assim. É assim que manda a lei. Esses magistrados avaliam que é preciso ter cautela a partir de agora. Alguns magistrados já comunicaram, integrantes do governo e congressistas, sobre essa nova postura que vão adotar a partir de agora. Apesar de haver conversas para que essa conduta predomine entre os membros da Corte, há a avaliação de que alguns deles, como por exemplo o ministro Alexandre de Moraes, tendem a seguir do jeito que sempre veio agindo. A atuação do ministro Moraes, que está à frente dos inquéritos mais delicados que correm lá no Supremo, como por exemplo aquele chamado dos atos antidemocráticos, é elogiada pelos colegas, assim como seu papel para assegurar a realização das eleições do ano passado. Há poucos dias o presidente Lula disse num discurso que a política, preste atenção, precisa resolver os seus problemas internamente e evitar estar judicializando os temas. É o que diz a lei. Lei, quem é para fazer é o Congresso Nacional. Se a lei é ruim, o Congresso modifica essa lei, faz uma lei nova. Ao Poder Judiciário, minha gente, minhas amigas e meus amigos, cabe o papel de aplicar a lei. Se a lei é ruim, só tem aquela para ele aplicar. Se a sociedade acha a lei ruim, e os próprios parlamentares, eles, constitucionalmente falando, é quem tem a prerrogativa de mudar a lei. Nem o presidente da República pode fazer lei e nem mudar a lei, ele pode enviar para o Congresso. E muito menos os ministros, os desembargadores, os juízes, não é competência deles. No Brasil, nos últimos tempos, a coisa virou completamente e vocês sabem como é que vem acontecendo. Muita gente aplaude, muita gente tira o chapéu, esquecidas essas pessoas de que não é isso que manda a Constituição. São 6h36 na Paraíba. Que eu notei hoje lá na solenidade de início dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. A maior parte dos discursos foram lidos. Os ministros, os governadores de estado, o presidente da República, muitos políticos, eles têm assessores capazes de redigir, de escrever um discurso dentro daquela temática que ele pretende anunciar. Chega o prefeito para um secretário de comunicação, por exemplo, e diz: redija aí para mim um discurso, eu quero dizer isso, isso e isso. Diz lá quais são os pontos que ele quer enfocar
E o secretário de comunicação vai lá e escreve um senhor discurso. E o que é que o prefeito deve fazer? Ler o discurso antes, ler. Uma vez, duas, três. Se tiver alguma palavra com a qual ele não tenha familiaridade, deve chamar o secretário e perguntar: o que é isso aqui? Isso aqui significa o quê? Não, essa palavra é difícil, eu não sei nem dizer, troque essa palavra. Aí o cara vai corrigindo até ficar bacaninha. E tem gente na política e em meio às autoridades que muitas vezes apresentam um discurso lido, mas sabem ler. Você que estiver assistindo em casa pela televisão, pela internet, às vezes nem percebe que a pessoa está lendo, porque ela sabe ler de forma disfarçada. Outros, quando vão ler, se enrolam todos, mesmo tendo lido 1, 2, 3, 5, 10 vezes antes. Na hora de ler em público, algumas pessoas ficam nervosas, tropeçam nas palavras, esquecem o que é aquilo, porque há uma questão chamada timidez. Há pessoas que são tímidas quando estão em público, mesmo sendo autoridades. Se estiver aqui dentro de uma sala com gente conhecida, gente próxima, fala tranquilo. Quando aparece uma câmera de televisão, bota para tremer, não sai nada. A ministra Rosa Weber, por exemplo, se você olhar, ela não dá entrevista. E não dá entrevista talvez por isso, porque ela tem problema quando liga uma câmera à sua frente. Então, o discurso que ela fez hoje, lá na abertura do ano judiciário, foi um discurso que alguém escreveu, que ela deve ter lido umas 10 vezes antes, mas na hora de ler enrolou-se toda. Tropeçava, repetia, a palavra não saía do jeito que era, você notava que ela estava nervosa. Isso não é culpa da pessoa, é porque a pessoa é daquele jeito e não tem quem mude. Se a pessoa chega à idade adulta, ela era uma mulher que deve ter 60 e tantos anos, e é desse jeito, não vai mais mudar. Aí vai o presidente da OAB Nacional, levou também um discurso escrito, esse sabia ler, desenrolado, você notava que ele estava lendo, mas leu com segurança e sabe ler. Teve um outro lá representando uma instituição de magistrados que foi ler também e se enrolou todo. Já o representante do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, esse falou de improviso. Você nota quando o cara sabe falar de improviso. O homem, a mulher, a pessoa que faz um discurso de improviso, ela leva tópicos. Eu vou falar sobre democracia, relação do judiciário com os outros poderes, vou falar sobre os atos de 8 de janeiro, bota assim 4, 5 pontos e castiga ali, vai embora e sai tudo legal. Porque é uma pessoa que é desenrolada, treinada, desinibida, que não tem timidez na frente das outras, pode ter 50 câmeras de televisão, uma sala cheia, um auditório cheio, vai. Lula, o presidente da República, também levou um discurso por escrito. Lula até que já aprendeu a ler, saiu-se mais ou menos. Mas o que eu quero dizer é que hoje o Brasil se ressente de grandes oradores. Você fica procurando, não encontra mais, não tem. Os grandes oradores desapareceram. Aquelas pessoas na política que cativavam o eleitorado, atraíam até pessoas que não votavam nelas, mas iam para ouvir o seu discurso. Aqui os mais velhos falam em Alcides Carneiro, Agemir de Figueiredo, quem mais? O próprio Petrônio Figueiredo, que veio depois, e mais recentemente, que todos nós conhecemos, Ronaldo Cunha Lima, Antônio Vital do Rego, Tribuno Vital do Rego, Raimundo das Fora. Pessoas que não precisavam ninguém escrever nada. Chegavam e mandavam ver e acabou, dificilmente levavam alguma coisa por escrito. Memória privilegiada, pessoas desenroladas, acostumadas à presença do público, e eu falando, hoje em dia você conta nos dedos de uma mão quais são os grandes oradores da Paraíba hoje. Diga aí. Vou dizer aqui um, no seu estilo, o ex-prefeito Félix Araújo, ex-prefeito de Campinas. Félix é um grande orador. Vou dizer outro que não tem mandato. Félix agora é suplente de deputado estadual, não é? Vocês sabem disso. O médico Dalton Gadelha. Dalton é um grande orador. Quem já viu Dalton em campanhas passadas se pronunciando na televisão, ou mesmo dando entrevistas, sabe que ele é um exímio orador.
fala porque tem conhecimento, domina a língua portuguesa, não fala bobagem, não fala besteira, não tropeça nas palavras, nem pronuncia nenhuma palavra errada. Da nova geração, quem é que fala bem? Não estou falando aqui em grande orador, mas fala bem. Cássio Cunha Lima fala bem. Veneziano Vital do Rego fala bem. Estão na política. Vai dizendo aí, da bancada federal paraibana. Bancada federal. Cássio está sem mandato, né? Veneziano. Aí você vai, senadores. Senadores hoje são 3, né? Efraim é o feijão com arroz tradicional. Daniela Ribeiro, feijão com arroz tradicional. Veneziano é um grande orador, mas às vezes usa palavras muito difíceis que o povo não entende. Poderia ser um discurso menos rebuscado, menos erudito, comunicaria melhor, que ele tem capacidade para isso. E se você for para os deputados federais, basicamente os 12 que estão lá agora, todos na base do feijão com arroz. Você não tem, eu estou falando em grandes oradores, aqueles que dominam a plateia, que hipnotizam a plateia com um discurso que empolga. É a isso que eu estou me referindo. Mas a República está pobre desse tipo de gente, e isso ficou patente hoje no início dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, quando até a própria presidente Rosa Weber levou um discurso por escrito e aqui e ali se enrolou toda para ler aquilo que alguém redigiu para que ela lesse. Ela deve ter lido umas 50 mil vezes, parecia até alguns repórteres que nós temos aqui na televisão, que vão gravar uma passagem. Passagem é aquela parte da reportagem televisiva onde o repórter ou a repórter aparece com o microfone assim, segurando e falando, né? É 1 minuto, às vezes não dá nem 1 minuto, 30 segundos. Aquilo tem gente que só grava uma vez e não leva nada escrito. Liga a câmera aí, ligou, aí vai e faz a passagem. Há matérias que tem 2, 3 passagens, sai tudo perfeito. Tem repórter homem e repórter mulher que grava aquilo 30 vezes para sair 30 segundos, sabia? Isso prova aquilo que a gente discute aqui todo santo dia, que as pessoas não são iguais. Doutor Sérgio Oliveira, Alcides e Valdenora, Djalma Neves, Fefé Cavalcante, e que uns têm muita facilidade para certas coisas e outros têm muita dificuldade. São 6h45 agora. O Palácio do Planalto jogou pesado pela eleição, pela manutenção de Rodrigo Pacheco à frente do Senado brasileiro. Eu falei o Senado, não, o Planalto. O Palácio do Planalto jogou pesado, porque o que Lula menos queria era que Rogério Marinho se elegesse presidente do Senado. O que os ministros do Supremo menos queriam era que Rogério Marinho se elegesse presidente do Senado. Quem acompanha a política e quem acompanhou as últimas entrevistas do senador Rogério Marinho sabia o que ele vinha dizendo que faria se tivesse sido eleito. Então, para Lula foi uma maravilha, para o Supremo foi uma maravilha, porque agora está acontecendo a harmonia entre os poderes. Arthur Lira já se alinhou com Lula e continuou poderoso do jeito que era, viu, com Bolsonaro. Não cutuquem, atenção petistas, não cutuquem Arthur Lira. A Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara é quem bota para tocar, quem bota para frente ou não qualquer abertura de processo de impeachment. Então, os petistas são escaldados com a história lá atrás lembra do Eduardo Cunha? Encrencou com o Eduardo Cunha, vocês viram o que deu. O afastamento de Dilma foi por causa de uma briga com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também não é flor que se cheire, todo mundo sabe, né? A filhinha dele está eleita deputada, viu? Ele disputou e não ganhou, mas a filha se elegeu. Uma que veio passar um São João certa vez aqui em Patos, ela foi hóspede do Hugo Mota, né? Do deputado Hugo Mota, de Chica Mota, lá em Patos. Então, os petistas sabem que com Arthur Lira não devem brincar. Com o Senado está tudo pacificado, com o Supremo também. Então a gente pode dizer agora que Lula está com a faca e o queijo para governar.
São 6h47 na Paraíba. Quem esteve hoje no Senado foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Estava lá fazendo campanha para Rogério Marinho. O placar foi 49-32. Não adiantou muita coisa não. Mas o que chamou a atenção foi uma entrevista que ela concedeu ao chegar lá no Congresso, quando disse que o marido dela, Jair Bolsonaro, disse que Bolsonaro não tem medo de ser preso não. Não, meu marido não tem medo de ser preso não. Outras pessoas que estão aqui no Brasil que têm medo de ser presas, ela disse. Não citou o nome de ninguém. É a opinião dela, né? Enquanto isso, Bolsonaro continua lá na Flórida, nos Estados Unidos, fazendo palestras. Fez uma ontem à noite, tem outra agendada para o dia 3, lá em Miami, que é na próxima sexta-feira, depois de amanhã. As mensagens que chegam estão divididas em relação a Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco. Muita gente aqui vibrando com a vitória do Rodrigo Pacheco e a manutenção na presidência do Senado e do Congresso, e muita gente também esculhambando. Pessoas que estavam torcendo pelo Rogério Marinho. Valdênio, boa noite, está em Queimadas. Arthur Lira, Sargento Nogueira, Juscelino Salles, Germano Almeida, Antônio Clemente, professora Geovita Maranhão, Jailma Mendes, Hélio Farias, Ludinha Pinto, Pedro, bairro do Catolé, Aloysio 10 anos. Boa noite, Paulo. Um ditado antigo: a benção Padinho me deu um tostão. Hoje, a benção presidente me deu 1 bilhão. Pronto. Vai fazer o quê? Muito obrigado pela audiência também aos amigos de Esperança, onde temos uma plateia cativa, companheiros de Lagoa Seca e de Alagoa Nova. O meu abraço aos solanenses, aos bananeirenses e ao pessoal que me ouve na região de Serraria. Boa noite. Arara, cadê o professor Luizinho lá de Arara? Abraço para todos de Arara. Aqui já tem mensagem dizendo: Paulo, tem um acordo de Rodrigo Pacheco com Renan Calheiros para daqui a 2 anos, Pachecão, escreveu aqui o ouvinte, apoiar Renanzinho para presidente do Senado. O pai já foi, né? Renanzão já foi presidente do Senado e do Congresso, e agora diz aqui o seu ouvinte que tem um acordo para que Renanzinho seja o candidato de Rodrigo Pacheco daqui a 2 anos. Saudações ao amigo Valdec Nóbrega, sempre ouvindo o programa. Boa noite, Dejalma Neves. Ainda não saiu o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Na Câmara a votação foi eletrônica, não é? Enquanto no Senado as cédulas foram de papel, também só são 81, fácil apurar. Agora, quando você tem 513, aí já demoraria mais tempo, não é, Walter Carneiro? Walter disse aqui, ele estava escrito nas estrelas que Pachecão ganharia. É aquela história, meu amigo, triste do poder que não pode. Eu não digo para vocês, o sujeito só perde uma reeleição em qualquer coisa.
de presidente de SAB até presidente da República. Ele só perde uma tentativa de reeleição se tiver feito um governo muito ruim ou não souber articular nada. Qual foi o de Bolsonaro? Foi a segunda opção. Não sabia articular nada. Brigou com todo mundo, brigou com a imprensa, saiu brigando com o Poder Judiciário, com o Congresso, lá só arrumou encrenca, confusão, perdeu. E o sujeito com o poder da caneta, meu amigo, olha, o que Arthur Lira articulou para se eleger, ele quer se eleger com 450 votos. Eu não sei se vai chegar a tanto. O presidente da Câmara que mais teve voto na história, acho que foi João Paulo Cunha, Partido dos Trabalhadores, lembram? Salvo engano, foram 432. Arthur Lira quer superar essa quantidade de votos. Se tiver um voto a mais do que o necessário, já está tranquilo. Então, teve de tudo. Ele dobrou a verba de auxílio moradia, ele turbinou a verba de gabinete, ele negociou o carro na mesa e assim vai. Vaga no Tribunal de Contas da União, tem uma vaga que é da Câmara, negociou também. E a mesma coisa fez Rodrigo Pacheco do lado de lá. E se já não bastasse a força da caneta do presidente do Senado e do Congresso, teve o reforço do Palácio do Planalto. Vocês não entenderam, não? O que Lula menos queria era Rogério Marinho na presidência do Senado. Que seria uma pedra no caminho do governo. Ia encrencar o tempo todo os bolsonaristas, né, e tal. Então, foi que Lula fez. Lula disse, o senador que estiver indeciso aí, está dizendo que está indeciso, chama para cá, vamos conversar. E tem Sudene, tem Sudã, ainda tinha Banco do Nordeste, tinha um monte de coisa por ali para resolver. Só perde uma eleição quem está com a caneta da Sociedade de Amigos do Bairro até a presidência da República, se não souber fazer o trinchim. Se souber, meu amigo, não tem quem tome. Professor Wilson Siqueira, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Renan é forte. Olha, Renan é forte. Muito forte. Renan não é flor que se cheire. Renanzinho é discípulo. Agora que o bicho é forte e sabe articular, sabe. Ninguém pode negar isso aí. E tem, para completar isso tudo, tem o duelo dele com quem? Com Arthur Lira, que são adversários nas Alagoas. E cada um quer mostrar mais prestígio. Um no Senado e outro na Câmara. Faltam 5 para as 7 agora. O senador Rodrigo Pacheco acabou de dar uma declaração dizendo: defenderei a independência do Congresso Nacional. Isso é da boca para fora, sabe? Porque o que menos ele fez foi isso, e tem outros interesses por trás, e aqui a gente tem que ser verdadeiro, ninguém está inventando nada. Ele segurou muita coisa que chegou lá no Senado contra o Supremo, porque o que a imprensa divulga é que ele tem interesses em coisas que estão no Supremo. E é assim que funciona, viu? Não adianta você querer mudar isso, não. Vai querer mudar, se estrepa, fica todo mundo contra. Então correm no Supremo, segundo a imprensa brasileira, ações que são do interesse de Rodrigo Pacheco. Então chegam coisas contra o Supremo no Senado, ele segura, e chegam coisas de interesse de alguns senadores no Supremo, e é dessa forma que o Brasil vai sendo tocado, e quem for contra, já viu como é que é? Faz como diz Batatinha lá na TV Borborema, escorrega na tábua de graxa. Meu amigo Assis do Santa Bárbara, vou levar falta porque cheguei agora, vai nada, aqui eu abono falta de todo mundo, eu sou bonzinho. Olha aqui outra mensagem: o corrupto do Pacheco ganhou, vai continuar tudo do mesmo jeito. Quem sou eu para discordar de vocês? Aqui a opinião é livre. Deixa eu ver aqui qual é o panorama desse momento, para você ficar atualizado na rede CNN,
que está transmitindo ao vivo e acompanhando esse moído lá da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir um pouquinho o CNN. Deputados elege Arthur Lira e não tem muita surpresa, teria de acontecer uma hecatombe para alguma coisa desse tipo não se confirmar. Deixa eu dar boa noite aqui para o ex-ministro deputado Aldo Rebelo. Boa noite, deputado, mas eu vou evocar aqui a ordem, vou começar com o Zé Aníbal. A CNN está fazendo um debate sobre essas eleições das mesas do Senado e da Câmara. Um dos convidados é o ex-ministro Aldo Rebelo, que já morou e estudou aqui em Campina Grande. Daniela Lima é o nome da moça que está ancorando o programa. Vamos ouvir aqui o que é que o pessoal fala. E o porquê, porque o senhor vê o Supremo como um personagem aí, não só, né, dos discursos, mas de toda a construção das campanhas desses dois personagens que disputaram a presidência do Senado. Zé Aníbal, tá me ouvindo? Sou eu? Sim, sim. Mas não. José Aníbal. Imagina. Mas olha, eu gostei do discurso do Pacheco, foi um discurso onde ele caracterizou bem como ele entende a pacificação, deixou muito claro o seu compromisso com a democracia, coisa que infelizmente o Marinho não conseguiu fazer. O Marinho fez uma campanha de outra natureza. Eu fui procurado, como estava no Senado, pelo André Mendonça para dizer das suas qualificações, das suas qualidades que o habilitariam para integrar o Supremo Tribunal Federal. Ele não me convenceu muito. Eu perguntei a ele algumas coisas e percebi que ele não tinha uma noção muito clara de o que deve ter um ministro do Supremo, uma compreensão do país na sua diversidade, nas suas forças e fraquezas, na sua capacidade de ser realmente um ministro capaz de julgar e se manifestar, tendo em conta o conjunto, né? O Brasil na sua diversidade. E eu tomei a iniciativa de ligar para 2 ou 3 ministros supremos para não cometer nenhuma injustiça e sentir deles as sensibilidades que eles tinham com relação a André Mendonça. Conversei também com vários outros senadores e eu votei contra a indicação dele, não é? Eu acho que ele fez isso de uma forma, não foi partidária, não foi porque ele era terrivelmente evangélico, a indicação do Bolsonaro, porque eu achei que ele não tinha essa condição de base fundamental para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Eu espero, que vi a Raquel dizer isso, que agora, e você também, haja um tempo, não é, em que as instituições também passem por um processo de pacificação, né? Houve muita instabilidade nesses 4 anos. As coisas foram muito fortes. O modo como o presidente da República se referiu a ministro do Supremo é coisa que nem em botequim você ouve, não é? E que acabou sendo repercutido pelo conjunto dessas redes de fakes, etc, etc. O país tem que agora realmente buscar uma maior racionalidade. É aquilo que eu disse no início, né? Um ambiente político como fonte de instabilização e que dificulta o investimento, que dificulta o crescimento da economia, não é nada bom. Então eu não vejo a vitória disso. Foi importante esse episódio porque mostrou que há uma... Pois é, nós estamos conectados com Brasília, com São Paulo, Rio de Janeiro, acompanhando os acontecimentos que antecedem a divulgação do resultado para a presidência da Câmara dos Deputados. Dá uma passadinha agora no plenário para que você tome conhecimento da situação. A sessão ainda não foi retomada. Marina Silva concede uma entrevista agora à ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática. E o que vem por aí também, deputada? Exatamente. Há uma credibilidade que está sendo restabelecida do Brasil a
partir do governo do presidente Lula, porque o Brasil estava passando por uma situação de completo descrédito, ninguém queria ter nenhum tipo de relação com o Brasil, e agora, recuperando a confiança de que as políticas ambientais, de respeito aos direitos humanos, aos povos indígenas, estão sendo estabelecidas novamente, então há um desejo muito grande de ajudar o Brasil a sair da crise econômica, social e ambiental. E é um trabalho feito em conjunto, são vários ministérios trabalhando. Eu e o Fernando Haddad fomos até o Fórum Econômico Mundial em Davos e lá conseguimos fazer uma grande articulação em prol de investimentos e doações de governo e da filantropia para o Brasil. E agora tivemos essa visita do chanceler alemão, que já sinalizou aí cerca de 1 bilhão para a cooperação com o Brasil, 1 bilhão de reais, e também uma cooperação que estará sendo feita em ciência, tecnologia, inovação, abertura dos mercados europeus para os nossos produtos, além da retomada das negociações em relação ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Agora quero falar um pouco da relação executivo-legislativo. A senhora mantém um pé aqui, se licencia como deputada para ir para o executivo, mas permanece deputada, e nós vivemos um momento de muito protagonismo por parte da Câmara. A gente sabe que o marco legal do Brasil no meio ambiente é considerado um marco avançado em comparação a outros países, mas sempre há que melhorar na nossa legislação. Do ponto de vista da agenda legislativa do meio ambiente, o que é prioritário para o diálogo aqui com o Congresso? Bem, nós temos algumas agendas que correm em 2 trilhos. Tem uma agenda que não queremos que aconteça, que é de aprovar o projeto da grilagem, não aprovar nenhuma lei em relação a garimpo em terra indígena, não aprovar nenhuma lei que rebaixe os ganhos da legislação ambiental já alcançados até hoje. Por outro lado, nós vamos ter uma reforma tributária e é muito importante que se pense os instrumentos econômicos e tributários para incentivar a nova economia, a economia verde, tanto no que concerne à agricultura, quanto no que concerne ao processo de reindustrialização do Brasil. Então, nós temos aqui uma agenda positiva que nós queremos que avance em benefício do desenvolvimento econômico, de fazer com que o Brasil possa aproveitar as oportunidades de investimento, inclusive para a produção de energia, para exportação, no caso o hidrogênio verde, e ao mesmo tempo que a gente possa ser grandes supridores de alimentos de boa qualidade, qualidade nutricional, qualidade sanitária, mas também ambiental e social. Eu peço perdão aos seus colegas deputados que estão na fila para falar com a gente também, para fazer só mais uma pergunta sobre um assunto que está gerando muita controvérsia no mundo inteiro, que é o mecanismo de remunerar pela floresta em pé, que tem matéria tramitando nessa casa. Como é que a senhora vê esse mecanismo e principalmente a matéria que já está tramitando aqui? São vários mecanismos. Você tem desde pagar por serviços ambientais, os serviços ecossistêmicos, e você tem também a regulação do mercado de carbono. 19h06 na Paraíba, exatamente 7h06, da Câmara dos Deputados em Brasília, para você acompanhar o panorama do que se passa nesse instante. Vamos a Jovem Pan News, panorama também do que diz a rede Jovem Pan nesse instante. Os participam e o povo está lá de garçom, usando luvas para não deixar a sua marca de dedos nas pratas tão caras daquela festa. E o povo quer falar algo com ele, mas ele só conversa com os outros convivas, com os outros comensais. E o povo ali, ele não conversa. Como é que eu posso dizer que eu estou do lado do povo brasileiro se eu não converso com o povo? E esse papel ele deixou de cumprir durante o momento mais crítico que levou a esses atos bárbaros, injustificáveis e criminosos do 8 de janeiro. Quem poderia ter pacificado previamente, antecipadamente, democraticamente o povo brasileiro, promovido o diálogo e a pacificação, era o senhor Rodrigo Pacheco, mas ele deixou de fazê-lo. Bom, e ele continua falando que patriotismo é o respeito às instituições. Isso é um problema, porque
Habermas, filósofo alemão, falava do patriotismo constitucional. Parece que se quer promover um respeito às instituições mesmo quando elas não se respeitam. E por fim, só para terminar, ele fala de defesa da democracia como se democracia fosse uma coisa. Democracia não é uma coisa. Democracia se pratica, não se defende. No Estado é democrático, não a democracia é estática. E quando ele fala de combate à desinformação, só para encerrar, eu esperei avidamente que ele, como votante a favor do impeachment, chamasse a atenção do presidente para não dizer mais que o impeachment é golpe. Esperei, mas é uma espera em vão. E o senador Rogério Marinho falou logo depois da derrota na disputa à presidência do Senado e prometeu fazer oposição. Olha, a primeira coisa que temos que fazer na oposição, sem dúvida nenhuma, é nos mantermos vigilantes em defesa do delegado, para evitar que haja, eu diria, uma precarização do que foi conquistado ao longo dos últimos 6 anos. Isso, para nós, é essencial. No mais, nos mantemos vigilantes em relação às ações de governo. À medida que o governo for funcionando, o nosso papel é fiscalizá-lo. É fazer o contraponto, é estabelecer o debate. Isso é uma dinâmica do próprio parlamento, em função das ações que o governo deverá empreender. E logo depois de ser anunciado o resultado no plenário, Marinho e o presidente Rodrigo Pacheco se cumprimentaram protocolarmente. A gente tem aí a imagem, inclusive, do momento em que os dois candidatos se cumprimentam, se encontram ainda ali no meio daquele tumulto que se formou no plenário do Senado, instantes depois do anúncio do resultado. Estamos falando aqui desde o começo do programa sobre a eleição no Senado, mas também teremos daqui a pouquinho o anúncio do resultado na Câmara dos Deputados. A eleição está acontecendo nesse momento. No Senado ainda havia alguma tensão, sobre qual vai ser o resultado. Na Câmara o desfecho já parece resolvido, mas está acontecendo nesse momento a eleição na presidência da Câmara dos Deputados. O atual líder da casa, Arthur Lira, como se sabe, é o favorito na disputa, conseguiu reunir inclusive o PT e o PL em seu bloco. A eleição também é secreta, mas os parlamentares podem revelar os votos se assim desejarem. Além de Lira, o pleito é disputado por Chico Alencar e Marcel Van Hatten. José Maria Trindade está lá, inclusive, no Salão Verde da Câmara, Zé? Os deputados estão votando nesse momento. E aí, como eu disse, no Senado o ambiente ainda era um pouco mais tenso, mas imagino que por aí seja só um momento de articulação, de conversa, quase um momento recreativo aí no Salão Verde da Câmara, de onde você fala com a gente agora, Zé? Não é bem assim, Vitor, porque as vice-presidências e secretarias foram muito disputadas até o último momento. Eu assisti uma reunião aqui onde o deputado Mendonça Filho, aquele ex-ministro da Educação, deputado do DEM, que acabou entrando para a União Brasil por força da união dos dois partidos, ele queria disputar a primeira secretaria, que é uma indicação do União Brasil. E disputaria com Luciano Bivar, o dono do União Brasil, a gente diz dono porque os partidos aqui são assim. Quem tem a chave do cofre, ou seja, a tesouraria, tem tudo. E o Bivar tem a chave do cofre, ou seja, a tesouraria e a presidência desse novo partidão formado com os deputados do DEM, E o Mendoncinha, ele é de Pernambuco, Ele é um tradicional ali do DEM, que agora está no União Brasil. E ele lançou a candidatura dele para disputar exatamente com Luciano Bivar. E aí, sabe o que aconteceu? Caíram em cima dele. Não, você não pode lançar a candidatura. O Arthur Lira até ligou para ele e tal, e disseram isso vai prejudicar o partido. Aí ele desistiu de disputar a primeira secretaria. Mas esta é uma tensão também em todos os partidos políticos sobre os cargos da mesa diretora. Olha, Vitor, ali no fundo já estão armados ali as urnas eletrônicas para decidir sobre o resultado da Câmara dos Deputados, E agora falam os candidatos. Nesse momento está falando o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é candidato. A presidência da sessão está sendo levada pelo deputado mais antigo daqui da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lins. Ele é do Amazonas, do PSD do Amazonas, e entra agora no 9º mandato, ou seja, já está aqui há muito tempo. Sobre o discurso do presidente do Senado Federal, ele prega uma união, mas deixa vários pontos dizendo que não quer essa união. Quando ele diz que a união, que apaziguar, não aceitar atos antidemocráticos, ele está dizendo de que lado está.
Quando ele fala, por exemplo, de um grande líder com L maiúsculo, está dizendo, mais uma vez, de que lado ele está. Eu sei que às vezes aqui a gente falando, nós temos a obrigação de falar a realidade, desagradamos quando sempre falamos aqui nos filmes, olha, o Rodrigo Pacheco vai ganhar. E a média é de 50, um pouco mais, um pouco menos. 2 votos para lá e 2 votos para cá. A gente quer dizer o seguinte, trazer um pouco para a realidade. Eu sempre digo, é preciso olhar para cima. Ou seja, é preciso entender o universo, conhecer os perigos e as situações. Devo te dizer o seguinte, Rogério Marinho fez história, viu? Aqui no Senado Federal. Ele mudou o discurso de Rodrigo Pacheco. Se não houvesse a candidatura de Rogério Marinho, não existiria essa abertura e esse compromisso público do presidente do Senado em colocar em votação projetos que limitam e definem poderes de cada um, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Então foi uma grande vitória. A dúvida era se agora, com essa derrota, o PL perde muito. Não terá comissões importantes, relatorias, a não ser que o Rodrigo Pacheco possa fazer uma manobra muito grande, né? Então, esta é a realidade e se impõe. E os métodos políticos também. E a gente nem pode dizer que se trata de métodos políticos antigos. Hoje houve uma renovação aqui, 513 deputados eleitos e reeleitos. Reeleitos também, eleito e eleito agora, né? Então, é essa a nossa realidade e devemos olhar para o Congresso Nacional. Hoje eu conversei com o Eduardo Cunha falando exatamente sobre mudanças aqui no perfil. Ele disse o seguinte, olha, não há como mudar o perfil de um Congresso Nacional como um todo. Lembrando que Eduardo Cunha não foi eleito por São Paulo, mas trouxe aqui para tomar posse a filha dele, que é deputada federal. Então as mudanças são muito sutis e vêm com o tempo, né? E a nossa obrigação é de trazer ali um pouco de realidade para que todos entendam como é o método e o que pode ser feito, mesmo que a longo prazo, para mudar o perfil da política. Muito bem. Nós continuamos aqui com Cidade em Revista. Vamos àquela pequena pausa para os nossos comerciais. Voltamos em seguida com a coluna política e mensagens dos ouvintes que também continuam chegando. São 7h14 agora na Paraíba. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A Contropelos. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000.
99999 Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. 19 minutos na Paraíba, pontualmente 7h19 agora. No plenário da Câmara dos Deputados, o painel registra a presença de 497 parlamentares. Nós temos 513, então 16 ainda não estão em plenário, devem chegar nos próximos minutos para também participar dessa votação. Enquanto isso, nós vamos à coluna política de hoje, saber como foi o papo com a Anchieta Araújo lá na Rede Ita, o que foi que nós conversamos. Vamos ouvir. Muito bem, estamos de volta para falar sobre política e você já sabe, né? Quem mais entende desses bastidores está sempre aqui comigo num dia 1º de fevereiro com muita informação, né, Paulo? É boa isso, tarde. Anchieta, boa tarde. Hoje é a verdadeira quarta-feira de fogo. Quarta-feira de fogo. Normalmente é aquela que antecede ao carnaval, né? Mas para a política brasileira é hoje, 1º de fevereiro, a quarta-feira de fogo. É uma quarta-feira que pode ter mais de 24 horas. Vejam só, claro que tudo isso é no sentido figurado, e é uma quarta-feira que pode ter consequência por no mínimo 2 anos, a depender do resultado, principalmente da eleição no Senado. Senado, é. Porque aqui na Assembleia está definido, Câmara já está definida, agora... Senado não, o Senado embolou o meio campo, porque tornou-se uma disputa entre Lula, o presidente da República, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até 10 dias atrás, dava-se como certa e tranquila a reeleição de Rodrigo Pacheco. Mas o fato é que quando Rogério Marinho entrou no circuito e o Palácio do Planalto passou a se movimentar no sentido de fazer com que ele se reeleja, porque o que Lula menos quer a essa altura é a eleição de Rogério Marinho. Sim. Pelas pautas, pelo que ele defende, né? E o próprio Supremo Tribunal Federal, nos bastidores, ministros conversam e o que menos querem é Rogério Marinho, porque Rogério tem se mostrado contrário a determinadas posições do Supremo e também a falta de posições
do Senado brasileiro. Ele deu 2 entrevistas essa semana, eu acompanhei uma na segunda-feira e outra ontem, e nas duas ele disse, olha, nada mais quero se chegar à presidência do Senado do que fazer cumprir a Constituição. Os poderes devem ser harmônicos e independentes, e um não deve entrar na seara do outro. E há quem diga que tem ministro, imaginando, suspeitando, supondo, que se Rogério Marinho ganhar, ele pode abrir algum processo de impeachment contra ministros do Supremo, que compete ao Senado. Que seria uma coisa inédita aqui no Brasil, né, eu acho. Pois é. Embora tenha pedidos, mas o pessoal sempre senta em cima e não toca para frente. E aí vem ilações, aí vem os compromissos que o senador Rodrigo Pacheco teria com escritórios de advocacia, de familiares seus, questões envolvendo Brumadinho, Mariana, aquelas barragens lá de Minas Gerais, uma série de problemas. E para provar que o Palácio do Planalto está muitíssimo interessado na eleição de Rodrigo Pacheco, cargos do segundo escalão passaram a ser negociados. Senadores que se disseram indecisos, você sabe que o pessoal valoriza o passo, né? Não, eu estou indeciso. Olha, tem a Sudene, tem a Suframa, lá na Zona Franca de Manaus. E aí começaram, isso está na imprensa toda, ninguém está inventando nada aqui, de modo que o circo, no bom sentido, está pegando fogo na capital federal. Tem a posse dos novos senadores, que são 27, um terço, um paraibano que é Efraim Filho, posse dos senhores deputados federais, e aqui a nossa equipe preparou uma arte mais ou menos com o rito da Câmara e do Senado brasileiro. Guto, com o sinal, vão soltar aqui para a gente agora. Câmara, cerimônia de posse, começou às 10 horas, fim do prazo para a formação dos blocos às 13 horas, reunião de líderes para a escolha dos cargos na mesa, 2 da tarde, fim do prazo para registro de candidaturas, 3h30, início da eleição para presidente e para a mesa diretora, 16h30. Tudo isso tinha começado quando o pai do presidente Arthur Lira, o prefeito da cidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, não é a Barra de São Miguel daqui. O senhor Benedito Lira passou mal e a sessão foi suspensa agora há pouco na Câmara dos Deputados. Tem inclusive aí o socorro, foi feito a ele, a nossa equipe conseguiu esse flagrante e é uma situação compreensível de todos, porque não estava no script. Está aí o presidente Arthur e o seu pai foi levado para um hospital lá em Brasília, centro médico, está sendo analisado, houve esse problema. Vamos ao Senado para ver, o rito é mais agora à tarde. E aí fica a grande expectativa. Cerimônia de posse às 3 horas, início da eleição 4 horas da tarde. Se houver aprovação por parte de um terço dos senadores, ou seja, 27, a Casa também deverá definir sua mesa diretora ainda hoje, e sem esse acordo a definição fica para amanhã, dia 2, às 10 horas. Também amanhã, 3 da tarde, haverá uma sessão solene no Congresso Nacional para inaugurar os trabalhos da nova legislatura, e a cerimônia de posse deve contar com representantes dos 3 poderes, o que aconteceu agora há pouco no Supremo Tribunal Federal, e nós também temos imagens do plenário do Supremo, já completamente reformado. Está aqui, ministra Rosa Weber, presidente Lula da Silva, presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Arthur Lira não foi porque estava na Câmara, na sessão. Aí estavam representantes da OAB, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma solenidade muito concorrida, e me chamou a atenção porque, à exceção de um discurso apenas do presidente do Conselho Nacional de Justiça, todos os outros foram lidos de improviso, só esse, mas o pessoal não estava muito treinado não na leitura, tropeçava aqui, tropeçava ali, e a gente fica, claro que ninguém tem a obrigação de ser um grande orador, porque eu também não sou, e nem a Chieta, a gente não tem esse dom, mas a gente sente falta, se ressente grandes oradores que já tivemos, né? Homens, para citar alguns paraibanos, como Ronaldo Cunha Lima, Raimundo Asfora, o tribuno Vital do Rego, que, como gosta de dizer o ex-governador Ricardo Coutinho, desbulhavam uma hora de discurso sem um papel na frente. Né? Então esses grandes oradores já não se fazem mais presentes. Então tem esse duelo, tem essa situação toda para ser resolvida, a população brasileira acompanhando, porque interessa para todo mundo. Né? É desse pessoal que saem as decisões que mexem com as nossas vidas, não é? Sim, com certeza. E o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias, ele continua dando prazo, 5 dias para a Polícia Federal ouvir Valdemar da Costa Neto.
Aí está o ministro Alexandre, temos imagens também do professor Valdemar, ex-deputado e presidente do Partido Liberal, porque Valdemar calado é um poeta. Quando abre a boca, ele deu também umas 3 entrevistas a jornais e a emissoras de televisão falando sobre o PL, e o pessoal começa a estimular e botar a casca de banana e ele vai caindo, né? E lá para as tantas ele disse, essa minuta de decreto que acharam lá na casa do ex-ministro que está preso, o Torres, eu recebi aqui todo dia. Aí esse cara disse, não, destruíram. Toda casa tinha coisa. Aí o ministro disse, eu quero saber de onde é que tinha isso, de onde ele recebeu, muito falou, vai ter que dar as explicações. Aconteceu agora há pouco na capital, já vindo para o cenário paraibano, a posse dos nossos deputados estaduais, 36 parlamentares, e curioso é que dos 36, meia dúzia, 6 são mulheres, 30 homens. E na bancada federal não teremos mais nenhuma mulher na Câmara, fica só Daniela Ribeiro, eram ela e Dona Nildinha. No Senado, Daniela, na Câmara, nenhuma mulher a nos representar em Brasília. Antes tinha a Edna, né? E a Edna Henrique, que estava lá também, agora não tem mais. E em João Pessoa foi tudo tranquilo, posse, a eleição de Adriano Galdino já era uma questão pacificada, chapa única, sem maiores problemas. Amanhã tem o desdobramento naquele rito que acontece no início de cada legislatura, com a presença do governador do estado, João Azevedo, que junto com o presidente da Assembleia passa a tropa em revista, depois tem a mensagem que o governador leva ao poder legislativo. Pois é, aqui em Campina Grande teve um problema ontem em relação à folha de pagamento, né? Repercutiu, porque o servidor, alguns que não têm aplicativo no celular foram à agência bancária e alguns perderam a viagem, mas no início da noite a Prefeitura divulgou uma nota oficial pedindo desculpas aos servidores. Foi um erro, uma falha do sistema da Secretaria de Administração, o que já foi corrigido, e ontem à noite ainda já havia dinheiro na conta dos servidores. Parece que nem todas as secretarias receberam ontem à noite, mas hoje caiu na conta de todo mundo já, né? Boca maldita de hoje. Sim. Quarta-feira de fogo, o calçadão estava né? Por que Ricardo Barbosa não compareceu ontem ao café almoço de João Azevedo? Ele não foi. Não foi. Todos os outros foram e ele não. Será que ele sobrou na curva das secretarias estaduais? Esperava ou é o banzo de quem está saindo? Dizem que ele esperava ter sido anunciado no secretariado de João, né? Eu acho que muita gente esperava. Ele, Júlia Lemos, né? Mas ele não compareceu. Mas há quem diga que o governador José Azevedo guardou alguma coisa boa para ele, que será anunciada nos próximos dias aí. Esperar. Será que tem alguma vaga de Tribunal de Contas por aí? Não, acho que por enquanto não. Poderia ser alguém se licenciar da Câmara Federal para que Ricardo assumisse, mas início de legislatura, não sei se tem alguma combinação para cargo federal, para alguém, né? Fica a expectativa. O fato é que ele está de banzo e não apareceu ontem por lá. Esperar para ver, então. É isso, Chico. É isso aí, Paulo. Até amanhã, então, né? Seguimos acompanhando aí os bastidores. Conversa de hoje com a Chieta Araújo, lá na Rede ITA. Obrigado ao pessoal da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, meus amigos das Alagoas, paranaenses, amazonenses, gaúchos e aos paraibanos que me dão uma audiência fantástica aqui pelo Rádios Net. São 19h30, 7h30 agora na Paraíba. O senador Rodrigo Pacheco, já eleito para mais 2 anos à frente do Senado, concede entrevista coletiva agora. Vamos acompanhar, nem que seja um pouquinho da sua fala. Na mesa diretora, o quanto mais possível nós pudermos privilegiar, prestigiar os partidos políticos no Senado Federal, nós assim o faremos. Não há nenhum espírito de revanchismo, de retaliação, mas há uma realidade que se apresenta. Houve uma disputa, e dentro dessa disputa é natural que o campo político vitorioso tenha feito, obviamente, as suas definições em relação à mesa diretora. Mas vamos exercitar a democracia e dentro de um diálogo buscarmos ter os espaços necessários para todos. O primeiro ponto é a reunião
reunião de líderes do Senado e nós vamos ouvir os líderes do Senado, a liderança de governo, a liderança de oposição em relação à pauta legislativa, mas há duas matérias que realmente são primordiais e imprescindíveis de serem apreciadas. Nós temos que colocar na agenda do Senado a reforma tributária de uma maneira definitiva para que se realize a reforma tributária no Brasil e a proposta do governo relativamente ao arcabouço fiscal, porque é muito importante que nós tenhamos limites de gastos públicos, estabelecimento desses limites de responsabilidade fiscal. Além de outros temas também que nós temos em mente para poder tratar, mas vamos colocar no Colégio de Líderes para estabelecer a ordem de prioridades em relação a isso. Entrevista do presidente do Senado, reeleito, Rodrigo Pacheco. Câmara dos Deputados, Brasília, aguarda-se com expectativa o resultado da votação para saber quantos votos terá o presidente que é considerado por todos já reeleito, Arthur Lira. Vamos à rede CNN, direto, Câmara dos Deputados. Alô, Brasília. Ele está ali, é até engraçado ficar vendo daqui como que está o posicionamento. A gente vê ali muita gente do PT próximo a ele, via aproximando ali um deputado do União Brasil também, e já com um tapinha nas costas, de parabéns, conversando com outros, já dando um depoimento ali para suas próprias redes sociais, que depois deve estar no Instagram do presidente, que é bem ativo nas redes sociais. Então ele já está preparado para subir. Há pouco, o presidente Átila Lins, a gente lembra que ele está nesse momento comandando a mesa, porque Arthur Lira não pode comandar a mesa da Câmara enquanto candidato, e ele é o deputado mais velho, com o maior número de mandatos aqui na Câmara dos Deputados, por isso cabe a ele. Então, há pouco, Átila Martins, que é do PSD, chamou nominalmente todos que não votaram ainda para poder votar. A expectativa é aguardar mais alguns minutos, mas se esses deputados não votarem... Oi? Deixa eu te interromper, sabe por quê? Você vai voltar com Breaking News em instantes, são 2 minutos, a gente já volta, não sai daí. Há 5 votos, 4 votos de saber qual o tamanho que Arthur Lira vai impor para a gestão Luiz Inácio Lula da Silva. CNN em módulo cobertura especial. Continua a movimentação em Brasília, capital da República. Em instantes deve sair o resultado, faltam poucos deputados votar. Alguns novatos devem estar perdidos lá pelas dependências da Câmara e a população brasileira aguardando. Rodrigo Pacheco continua dando entrevista. De tocar essa matéria, agora o senhor entende que já existem condições de se tocar essa matéria na lei das estatais? Nós vamos dar o encaminhamento a essa matéria como em relação a outras todas. Vamos despachar para as comissões e o conjunto das lideranças no Colégio de Líderes definirá esse encaminhamento. De minha parte, eu vou delegar ao Colégio de Líderes essa definição contra as leis estatais e ouvir também o governo, a liderança de governo, que faz parte do Colégio de Líderes, para saber da conveniência dessa alteração ou não. Naquele momento eu não vi a conveniência dessa alteração, mas obviamente vamos ouvir aqueles que porventura venham defender a tese. Nessa eleição o senhor teve menos votos do que na primeira. A oposição ela vai ser mais difícil agora? Como que vai ser essa relação? Eu nunca considerei que há oposição à presidência do Senado, né? Nós mantivemos 2 anos aí de muita harmonia. O próprio MDB, que naquela eleição de 2021 não me apoiou, passou a ser um partido muito importante na condução dos caminhos do Senado e agora o MDB rendeu apoio, foi uma conquista que fizemos, mas são eleições absolutamente distintas, com personagens distintos, circunstâncias distintas. Naquele momento eu tive apoio de ambos os lados políticos, né? Tanto de situação quanto de oposição, e no enfrentamento muito elegante, muito decente que nós fizemos naquele momento, e elogia a senadora Simone Tebet naquele instante como candidata, houve aquele resultado. Agora essa é uma nova eleição com um novo componente, houve de certo modo uma nacionalização da polarização que existe lá fora na presidência do Senado, o que eu respeito, mas a presidência do Senado tem que estar alheia a isso. Nesse momento nós temos que juntar todos os senadores dentro do propósito comum de lutar pelo Brasil. Presidente, Claro
críticas são muito bem-vindas. Quem está no exercício da presidência do Senado, em qualquer posição dessa natureza, tem que saber recebê-las bem, não pode refutá-las, tem que conhecer e entender como a gente pode melhorar. Evidente que não foram só acertos, pode ter havido erros também, mas sempre motivado por boa intenção, sempre tive boa intenção. E até o momento da disputa, de fato, o que nós víamos no Senado é uma convivência muito harmoniosa entre os senadores. Agora houve uma posição política que se refletiu do que é a polarização nacional da política nacional, entre os dois maiores líderes da política nacional, que acabou se refletindo na presidência do Senado, que é também um fenômeno natural na política. Eu reputo essas críticas muito mais em função dessa polarização nacional do que em relação à nossa condução na presidência do Senado. Continua dando entrevista o presidente do Senado, reeleito. Vamos agora à Câmara dos Deputados. Saindo Arthur Lira, 400, dole 1, dole 2, dole 3. Está saindo agora o resultado. Atenção, pessoal, vamos ao resultado da Câmara. 34 votos. O presidente da Câmara dos Deputados... 464 votos. É esse o maior resultado já atingido por um presidente da Câmara na história do Brasil. By far, 464 votos. Arthur Lira sobe agora, falando com os aliados, vai ali, não tinha páreo para ele, você já sabia. Ele quer esse tamanho, tá aí o vice. 21 votos para Chico Alencar, 464 para Arthur Lira, reeleito presidente da Câmara. É a maior votação que alguém recebe. O recorde era de João Paulo Cunha com 432. Agora Arthur Lira, reeleito presidente da Câmara com 464 votos. Hashtag tendência da nova legislatura. Senta, reassume a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados com o tamanho que ele queria. Falava-se em mais de 400 votos. Hein, presidente, essa fatura eu vou cobrar do senhor. O senhor falou, não, imagina, não estou trabalhando com o número. Mentira, estava assim. E tá aí, alcançou 464 votos. Isso é para Lira dizer para Lula que ele tem a bancada que é dele, independentemente de partido. Um grupo de parlamentares, cerca de 120, 130 votos que ele carregaria para onde pudesse ir. Isso dá... Olha aí, 464 para Arthur Lira, 21 votos para Chico Alencar e 19 votos para o deputado gaúcho Van Hatten. Arthur Lira, eleito para mais 2 anos à frente da Câmara dos Deputados. Os deputados com 460 votos. Ele começa a falar agora. Obrigado aos que disputaram comigo, deputado Marcel Van Hatten, deputado Chico Alencar, cada um demonstrando suas posições, pensamentos divergentes, porém, dentro do que nós pregamos, sempre no campo das ideias. Ressaltar a importância do processo democrático e, diferente da eleição passada, eu não poderia iniciar minha fala, que na passada teve ao meu lado meu pai, nesta casa, e que hoje não pôde aqui estar presente, mas onde ele está, ele vai estar bem, ele vai voltar. É muito querido pelos deputados e senadores antigos, e alguns dizem que poderia ser o único hoje para me derrotar aqui nesse plenário, e eu perderia com muita satisfação para ele, que é um homem de muita luta e de muita fé. Prezados deputadas e prezados deputados. Arthur Lira faz uso da palavra agora, como os senhores ouviram, tendo recebido 464 votos, reconduzido à presidência da Câmara. O Senado, segundo praticamente todas as opiniões, praticamente todo lulista, todo governista, a partir da presidência, e a Câmara com um certo equilíbrio, porque Arthur Lira, mesmo sem o orçamento secreto que detinha no governo Jair Bolsonaro, tem muito poder como presidente da Câmara, e Lula terá uma bancada muito forte da oposição, sendo obrigado a negociar bastante durante o seu governo. 7h41 agora. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias.
abençoado. E eu vou lembrando daqui que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 1 de fevereiro de 2023, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, essa quarta-feira de fogo na política nacional, como eu por aqui também estou. É o dia número 32 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 333 dias para que 2023 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se, amigos e amigas, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles vêm, defende o povo, traz um rádio novo e aprova correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo onde alcança a vista. Por onde vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Pois é, minha gente, estamos concluindo o nosso programa desta quarta-feira, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para fazê-lo entender as questões da política nacional através das matérias, das impressões e dos comentários que apresentamos no tumultuado programa de hoje. O nosso próximo encontro está marcado para amanhã por volta do meio-dia na Rede Ita, quando estarei com Anchieta Araújo em mais uma coluna política e depois às 18 horas aqui novamente no Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.